O Arthur Lira, ele cometeu uma cagada política e ele se ferrou completamente. Porque ele armou uma jogada na qual ele se encalacrou, se encurralou de tal forma que ele tá na mão do Lula. Se o Lula quiser hoje, ele mata o Arthur Lira com a história da sucessão na Câmara dos Deputados. Porque toda a jogada em torno do Hugo Mota pode ter sido o maior erro da vida do Arthur Lira. Porque o União Brasil, que tá fulo com o Arthur Lira, e o PSD podem se unir, criando um bloco de base governista contra o bloco do Republicanos, PL e PP, que é mais voltado à oposição. E nesse cenário, sabe quem é o fiel da balança? A Federação, PT e os outros partidos. Ou seja, o Lula vai definir todo o futuro do Arthur Lira. Se o Lula quiser, hoje, acabou a trajetória política do Arthur Lira. Porque sem sucessão, derrotado, esculachado, depois de ter traído o Elmar Nascimento, ele vai ser traído, não vai fazer o seu sucessor e não vai ser senador. Lira corre o risco de ficar sem mandato, enfraquecido, e o futuro dele é a prisão. Coloca nos comentários 3 pontos. Lira errou com toda essa articulação. Você considera ele um bom político? E o que Lula deve fazer? Deve esmagar o Arthur Lira? O final do Lira é ser o Eduardo Cunha? Então deixa o like se você curtiu o erro dele e se inscreva no canal. O Arthur Lira, pessoal, ele acabou entrando numa fria, numa jogada completamente precipitada do Marcos Pereira do Republicanos. Porque o Marcos Pereira, ele estava na disputa pela sucessão do Arthur Lira e se mostrou um menino na política. Moleque, foi moleque o Marcos Pereira. Porque tava 3 candidatos estavam disputando com mais favoritismo a sucessão do Arthur Lira. O Marcos Pereira do Republicanos, o Elmar Nascimento do União Brasil, favorito do Arthur Lira, e o Antônio Brito do PSD. O Marcos Pereira viu que ele não estava decolando. E ele temia que o PSD do Gilberto Kassab acabasse fazendo uma união com o Elmar Nascimento, que é o favorito, ou que era o favorito do Arthur Lira, liquidando assim a candidatura dele, Marcos Pereira. Então o que ele fez? Para evitar essa união, ele rifou a sua própria candidatura, lançou o Hugo Mota, que teoricamente seria um candidato de consenso, avalizado pelo Arthur Lira. Ao fazer isso, e o Arthur Lira tendo endosso ao Hugo Mota, o Elmar Nascimento ficou fulo da vida, se sentiu traído. Se sentou com o Gilberto Kassab e eles estão criando uma união. Ou seja, todo o receio do Marcos Pereira aconteceu com ele catalisando. E agora você tem uma união de um bloco que tem um cenário de imensa indefinição. Porque essa candidatura do PSD com a União Brasil, ou ela se isola, ou ela vence. Não tem jeito. E olhem a conta, segundo a Veja, que o Kassab e o Elmar Nascimento e as outras lideranças do União Brasil estão fazendo. O Hugo Mota não é uma candidatura de consenso. Não é. Ele é uma candidatura que mesmo ele, o Hugo Mota, pessoalmente votando muito com o governo, é uma candidatura mais de oposição. Porque você vai ter o PP do Ciro Nogueira, porque essa é uma candidatura também do Ciro Nogueira. Você tem o PP do Ciro Nogueira com bases do PL e o Republicanos. Isso tudo é quase um bloco de oposição. Daria aproximadamente 186 votos. A chapa, ou o bloco do União Brasil e do PSD, junto com outros partidos, MDB, o PSDB e a base do governo, daria aproximadamente 200 votos. Então você tem a base do União Brasil com 200 votos contra a base do PP e do Republicanos, enfim, com 186 votos. Nesse cenário, quem que se torna o fiel da balança e decisivo para o futuro da Câmara? O Lula. O Lula hoje, caso esse cenário se configure, decide o futuro do Arthur Lira. E o pessoal do PSD e do União Brasil falou o seguinte: olha lá, ó, vocês vão votar no cara que era base do Eduardo Cunha? Vão votar com os bolsonaristas? E aí, Lula? O Lula tá assim, tranquilo na situação. Tranquilo. E os caras falavam que o Arthur Lira era mais poderoso que o Lula. Os caras não entendem nada de... Eu fico louco com esses comentaristas políticos que não entendem nada. Os caras têm informação privilegiada, têm contato com o político, conversam e não sabem interpretar o fato. O Lula hoje tem a faca e o queijo na mão.
Ah, mas ele vai apoiar, vai endossar o União Brasil? Qual o problema? O União Brasil é base do governo, o PSD também. E o Lula pode, ao apoiar o União Brasil, tirar o Ronaldo Caiado da frente. Porque quando começou aquele burburinho que o Arthur Lira poderia pegar o ministério, qual que era a costura? Olha, Lira, você vai entrar no ministério, você vai controlar o Omar Nascimento, você não vai deixá-lo nos trair, arrumar complicações pro governo, nós vamos apoiar ele, beleza? Beleza. Só que, em troca do apoio, o União Brasil tira a candidatura do Ronaldo Caiado para 2026 e faz palanque comigo. Não há mudança nenhuma. Não há nenhuma mudança. O Lula pode apoiar, junto com o PT, o Elmar Nascimento, tirando o Ronaldo Caiado da disputa presidencial, alocando para o Senado. E aí? E aí? O Lula hoje tem a chance de destruir o Arthur Lira. Destruir. Se o Lula apoiar o Omar Nascimento, acabou pro Lira. Ah, mas o Omar Nascimento não é um aliado do Lira? O Omar Nascimento foi traído pelo Arthur Lira. O Omar Nascimento estava preparando na terça-feira o anúncio. Às 5 horas da tarde. Ele passou o dia na casa do Arthur Lira. Ele se sentiu traído. União Brasil e o Omar Nascimento estão falando de romper com o Arthur Lira. Estão falando de romper. Foi uma traição. Se o Omar Nascimento virar presidente da Câmara dos Deputados com o Arthur Lira tendo traído e mesmo assim o Omar tendo revertido a traição, o Lira vai pra planície. E o Omar fala assim, eu não preciso de Arthur Lira pra nada. Eu venci sem o apoio dele. Sem a eminência parda, como que o Lira vai distribuir as emendas pra Alagoas? Não vai, não distribui. Vai querer disputar o Senado na condição de desvantagem diante do Renan Calheiros e do JHC, que pode ser o JHC ou o candidato do JHC contra o Renan? Não tem chance. Não tem chance. Em Alagoas, Lira já é visto como um deputado que vai sumir. Por isso que o JHC o traiu. Que erro do Arthur Lira, cara, que jogada errada. Tá na mão do Lula agora. Tá na mão do Lula. É um consenso que o Arthur Lira perdeu essa disputa. Perdeu. Não vai fazer o deputado que era o preferido dele, talvez faça o preferido, mas não na condição, agora como um inimigo. A única forma dele é fazer uma candidatura de consciência, negociar, gastar sola de sapato pra fazer uma costura acachapante com o PL, com o Lula, com todo mundo, para que o Hugo Mota vença no primeiro turno. Pra amenizar a derrota. Porque se continuar da forma como tá caminhando, é uma derrota vergonhosa do Arthur Lira. Errou, fez essa burrada e se fedeu. Se fedeu completamente. E eu aposto no futuro sombrio do Arthur Lira. Primeiro que já está enfraquecido politicamente porque não conseguiu fazer candidatura de consenso. Perdeu o prazo que ele mesmo estipulou, não tem controle de absolutamente nada, ele quer falar que ele é o todo poderoso, que ele manda, desmanda por quê? Porque ele tem caneta na mão. Orçamento secreto. Seu orçamento secreto, Lira não é nada. Não é nada. E aí, o que vai virar dele? Kit robótica vindo pelas costas, traição na Câmara dos Deputados, traição em Alagoas, abandonado, isolado, vai virar o Eduardo Cunha. O futuro de Lira é ser o Eduardo Cunha, como foi preconizado lá em 2023 por um cacique do Centrão.